Você passou as últimas 2 décadas construindo uma carreira impecável, subiu de cargo em cargo, aumentou o seu salário, acumulou investimentos no banco, talvez tenha comprado um imóvel, 2, 3, do lado de fora, tudo parece certo. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder com honestidade. Se você parar de trabalhar amanhã, por quanto tempo o seu patrimônio sustenta a sua vida do jeito que ela está hoje? Se a resposta demorou mais de 2 segundos para aparecer, então este vídeo foi feito exatamente para você. Porque o maior erro da sua trajetória não foi financeiro, foi patrimonial. E a diferença entre essas duas palavras vai mudar completamente a forma como você está enxergando o que construiu até aqui. Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 coisas que a maioria dos executivos brasileiros nunca para pensar com calma. Porque ganhar bem e construir patrimônio são processos completamente diferentes. E confundi-los é o erro que destrói décadas de esforço sem que você perceba. O que é a chamada confusão patrimonial? É um fenômeno identificado por especialistas que literalmente coloca em risco tudo que você construiu, incluindo seus bens pessoais, mesmo que você nunca tenha dado um calote sequer na sua vida. O terceiro ponto, porque o imóvel, quando usado da forma certa, não é um investimento, é uma infraestrutura de liberdade. E a diferença entre essas duas visões determina se você vai chegar na aposentadoria com renda ou apenas com memória de renda. Ah, e como bônus, o que os executivos que realmente conquistam a liberdade financeira fizeram de diferente, não em relação a quanto ganharam, mas em relação a como organizaram, aí sim, o que ganharam. Eu trabalho exatamente com esse universo. Executivos, profissionais de alta renda, pessoas que construíram uma carreira sólida e chegam até a mim com uma dúvida muito parecida. Eu ganho bem, tenho investimentos, mas não me sinto seguro. Esse incômodo tem um nome. E ao longo deste canal, eu me dedico a transformar esse incômodo em clareza, em estratégia, em estrutura real. Se você ainda não me acompanha, se inscreva agora, porque o que a gente discute aqui não é sobre ficar rico, é sobre não perder o que você já construiu. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago conteúdo sobre a estrutura patrimonial, sobre liberdade financeira e as decisões que realmente separam quem trabalha para o dinheiro de quem fez o dinheiro trabalhar por eles. Isso é diferente de tudo que você encontra por aí, falando de renda variável, de criptomoeda e ganhos fáceis. Mas antes de chegar no ponto principal deste vídeo, aquele insight matador e valioso que vai mudar como você enxerga o seu próprio patrimônio, eu preciso desconstruir uma crença que está enraizada na cultura dos executivos brasileiros. Uma crença que parece lógica, parece racional e que justamente por isso é perigosíssima. A ilusão de que renda alta é o mesmo que patrimônio sólido. Existe uma armadilha muito específica que acomete executivos de alto nível. E ela começa com uma promessa aparentemente razoável. Eu ganho bem. Então, o meu patrimônio está crescendo. Parece verdade, mas não é. Renda e patrimônio são construções distintas, que dependem de lógicas completamente diferentes para se sustentarem. Não importa se estamos falando de executivos, empresários, médicos ou profissionais liberais. Os erros se repetem. A renda muda, o estilo de vida muda. Mas as decisões equivocadas seguem a mesma lógica. E quando acumuladas ao longo de décadas, são as que mais corroem a liberdade financeira das pessoas. Pensa comigo. Uma pessoa que ganha 60 mil por mês, mas gasta 58 mil entre as contas, escola dos filhos, financiamento do apartamento, clube, viagens, um plano de saúde premium. Ela está construindo patrimônio? A resposta bem honesta é muito pouco. Ela está financiando o seu padrão de vida. E o padrão de vida não é patrimônio. Padrão de vida é consumo. Patrimônio é o que sobra quando o padrão de vida parar. O problema não está na dedicação ao negócio ou à carreira, mas na ausência de estratégia paralela de formação patrimonial. E essa ausência raramente é percebida no momento em que ela acontece. Ela só aparece depois, quando a carreira desacelera, quando vem a demissão, quando a saúde muda os planos. Existe um segundo erro que é ainda mais grave e que afeta todos os executivos com participação societária, com bônus em equity ou qualquer tipo de envolvimento em uma empresa. Um erro recorrente em famílias empresárias no Brasil e é a ausência de separação clara entre o patrimônio pessoal e os ativos da empresa. Situações como disputas comerciais podem colocar em risco bens pessoais quando não há uma estrutura patrimonial definida. Muitos especialistas chamam isso de confusão patrimonial. É uma bomba relógio. Quando os limites entre o CPF e o CNPJ não estão bem definidos, os riscos do negócio podem contaminar diretamente o seu patrimônio pessoal e vice-versa. Isso inclui dívida trabalhista, fiscal, litígio com fornecedor,
fornecedores ou até mesmo questões de divórcio. A maioria dos executivos que conheço nunca parou para fazer esse mapeamento de forma clara. Eles sabem o valor das cotas que possuem em suas empresas, sabem o saldo da previdência privada, mas não sabem com clareza aonde termina o seu patrimônio pessoal e aonde começa a exposição ao risco corporativo. Isso é uma vulnerabilidade enorme, silenciosa, mas enorme. Se esse conteúdo está abrindo a sua cabeça, deixa seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo esse tipo de reflexão para quem realmente precisa ouvir o que nós estamos conversando aqui agora. Só que o comportamento ainda é majoritariamente reativo. O empresário costuma agir depois do impacto. O ideal é estruturar antes, com visão de longo prazo e base técnica. Isso se aplica diretamente à maioria das pessoas. Você provavelmente já passou por algum momento de instabilidade na sua carreira. Pode ser uma reestruturação, uma fusão, uma demissão que veio do nada, uma parada por uma doença, e nesse momento a primeira pergunta que aparece é: quanto tempo consigo me manter? Se a resposta dependeu de sacar investimentos que não eram para ser sacados, de vender um bem que não estava nos planos, ou de recorrer a um crédito, então a sua estrutura patrimonial não está preparada para aquele evento. O arrependimento patrimonial raramente nasce de uma grande decisão errada. Ele costuma vir das pequenas escolhas inofensivas, feitas aos 20, 30, 40 anos de idade. Sempre com a sensação de que ainda há tempo para ajustar depois. Só que o depois vai chegar. E quando o depois chega, a janela para construir já está mais estreita. O tempo que era o maior aliado virou o principal problema. Quer uma dica? Compartilhe esse vídeo com algum executivo, profissional ou parente de alta renda que você conhece. Não porque seja um conteúdo bonito, mas porque pode ser a conversa dura que ele está precisando ter com ele mesmo. Existe um dado que me impactou profundamente e que eu preciso compartilhar com você agora. Aproximadamente 70% das famílias que passam por um inventário sem a existência de um testamento ou um acordo prévio enfrentam conflitos significativos entre os herdeiros. 7 em cada 10. Isso significa que a ausência de uma estrutura patrimonial não afeta apenas você. Ela afeta as pessoas que você mais ama, no momento em que elas mais precisam de paz e tranquilidade. O impacto vai além das relações pessoais e atinge também o setor empresarial. Cerca de 40% das empresas familiares encerram as suas atividades após o falecimento do fundador. Muitas vezes em decorrência de disputa na divisão de cotas e de falta de uma sucessão previamente definida. Um executivo que passou 30 anos construindo, que sacrificou finais de semana, que adiou as férias, priorizou o resultado da carreira, pode ver todo esse esforço se dissolver em um processo de inventário que dura anos. Um erro de interpretação fiscal pode custar anos de trabalho. Já uma estratégia bem montada protege gerações inteiras. Me conta aqui nos comentários, você já tem alguma estrutura patrimonial organizada? Pode ser uma holding, um testamento, ou até uma previdência estruturada? Ou ainda está naquele, vou organizar em breve? Eu quero entender aonde a maioria de vocês estão nesse momento. Um outro ponto interessante é que o investidor brasileiro costuma concentrar 100% da sua vida financeira no mesmo lugar. Explicando, trabalha no Brasil, tem empresa no Brasil, compra imóveis no Brasil, investe só no Brasil. O problema é que isso deixa qualquer patrimônio totalmente exposto ao triplo risco político, cambial e econômico. Para um executivo, essa concentração é ainda mais perigosa, porque ela não aparece como risco, ela aparece como estabilidade. Eu tenho um apartamento, tenho uma previdência no banco, eu tenho a participação societária. Parece diversificado, mas todos esses ativos estão sujeitos ao mesmo ambiente, às mesmas regras, às mesmas crises. Uma instabilidade política ou econômica significativa atinge todos de uma única vez. Durante anos, a estratégia era expandir. Agora, a prioridade é estruturar. A nova riqueza é a que resiste. E isso depende de um novo modelo de governança patrimonial preparado para o futuro. Bom, agora chegamos no ponto central desse vídeo. É aquilo que separa as pessoas que chegam aos 60 anos com liberdade real daqueles que chegam aos 60 anos com uma carreira brilhante e a uma dependência silenciosa do próximo salário. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é o que ninguém está dizendo e machuca. A diferença entre ganhar dinheiro e construir a liberdade. O patrimônio não é consequência de ganhar bem. Patrimônio é consequência da forma como a renda é organizada ao longo da vida. Essa frase parece simples, mas ela inverte completamente a lógica que a maioria dos executivos operam. A crença dominante é: quando eu ganhar mais, vou organizar melhor. Mas a organização não é função de volume, é função de estrutura. E estrutura precisa ser construído agora, não quando sobrar dinheiro, porque dinheiro nunca sobra. Ele ocupa o espaço que você deixa disponível. A principal mudança necessária é cultural. O patrimônio precisa ser tratado com o mesmo nível de estratégia que o negócio. Não é uma decisão pontual. É um processo contínuo de organização, proteção e crescimento. E os imóveis entram exatamente aqui, mas não como investimento no sentido tradicional. O imóvel comprado certo, estruturado, dentro de uma estratégia patrimonial coerente,
não é uma aposta, é uma infraestrutura. E é o ativo que transforma renda ativa, aquela que depende de você trabalhar, em renda recorrente, aquela que chega independente de onde você está e independente do dia. O desafio real é transformar renda em patrimônio real, reduzindo a dependência do crédito e criando condições para construir segurança financeira ao longo da vida. Liberdade não é ter muito dinheiro. Liberdade é não precisar vender o seu tempo para manter a sua vida funcionando. E o caminho entre onde você está hoje e essa liberdade passa necessariamente por uma decisão que não é financeira, é uma decisão patrimonial. Você não precisa ganhar mais para começar, você precisa organizar aquilo que já tem. Quem estrutura o patrimônio antes das oscilações consegue atravessar períodos de instabilidade com muito mais segurança e previsibilidade. Inscreva-se no canal para não perder esse tipo de conteúdo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ter também essa conversa e essa reflexão. Até os próximos vídeos.